Galera, vamos lá pensar um pouco agora sobre os movimentos dos trabalhadores sem terra, esse movimento social importante quando a gente fala sobre os trabalhadores sem terra. Aqui, lembrando vocês que eu estou seguindo a estrutura do nosso currículo, né, de ensino, no que está posto para que a gente trabalhe, e eu estou só fazendo os resumos, tá bom? Para ficar um pouco mais claro. Bom, se a gente verificar a história fundiária do Brasil, e quando eu falo fundiária, eu estou falando da concentração de terras, né? Ela começa ali nessas Marias, galera. O que era isso? O Brasil, durante o período colonial, né? Os capitães donatários que aqui estavam, eles doavam Cias Marias, né? Faziam doações de grandes extensões de terra. Havia o processo aí de colonização do nosso território. Lembrar que o Brasil tinha extensões enormes, começam ali com aquelas capitanias hereditárias e depois aí as doações de Cias-Marias, grandes latifúndios. Em 1850 é aprovada a lei de terras no Brasil. E a lei de terras é importante porque assim o governo ele se apropria das terras que estão que não são usadas, que não têm donos, vamos colocar assim, né? Se apropriam dessas terras e o governo que passa a negociar essas terras, né? Galera, e o que pode comprar propriedade? Né? Quem tem dinheiro, e quem tem dinheiro nesse período são os grandes latifundiários. É o que nós chamamos aí da oligarquia rural. Essa oligarquia rural, no final do século XIX, a gente está falando principalmente a oligarquia do café, tá bom? Mas também tem, a depender da região da geográfica do Brasil, a gente pode pensar em outras culturas agrícolas, como a cana-de-açúcar no Nordeste, que no século XIX já tinha perdido a importância que teve no passado, no século XVI, por exemplo, mas que até hoje permanece. Então, na verdade, a gente tem aqui uma grande concentração de terras. E essa concentração de terras, em 1850, ela fica muito evidente. Por quê, galera? A lei já está se caminhando para o fim da escravidão, a gente está caminhando para o fim da escravidão, né? E também tem a entrada dos imigrantes nesse período. Já começa a ver, após aí 1850, a entrada dos imigrantes no Brasil. Então, na verdade, essa lei de terras ela acaba ajudando a concentrar mais terras nas mãos de poucos proprietários, aumentando ainda mais a concentração fundiária no Brasil, que é histórica. O Brasil possui uma das maiores concentrações fundiárias. Tem muita terra no Brasil nas mãos de poucos, tá bom? Esse é um ponto de se enfatizar aqui. Da era Vargas até o regime militar, não houve legislação de direitos para os trabalhadores rurais. Então, não havia direitos. Quem cria um pouco de direitos trabalhadores, incorpora os trabalhadores rurais na Previdência, por exemplo, para os trabalhadores rurais terem direito à aposentadoria, foi o regime militar. Tá bom? Então, se a gente perceber, eles foram meio que deixados à margem desse processo, né, de modernização. Os trabalhadores rurais foram deixados à margem. Quando eu falo modernização, é importante lembrar que países capitalistas, como os Estados Unidos, Japão, realizaram reforma agrária. Por quê? É importante que eu tenha também uma gama da população no campo. É importante isso. Produzindo alimentos e também não promovendo aí o inchaço das cidades, né? Houve aí em 1954 uma campanha nacional pela reforma agrária, abraçada principalmente pelo Partido Comunista, porém o Partido Comunista era colocado à margem, porque nós tínhamos aí o contexto geopolítico da Guerra Fria e tudo que era comunismo lembrava a União Soviética e, portanto, era excluído, já que o Brasil estava alinhado aos interesses dos Estados Unidos, capitalista. Em 59 é criado a Liga Camponeses, que a gente pode dizer é o germe que deu origem ao MST, né? Francisco Julião foi um importante líder desse período e ele pregava uma reforma agrária. Né? O que seria isso, galera? A desapropriação de terras e a distribuição de terra para o povo que nela quer trabalhar. Esse é o ponto importante. Ah, professor, mas se eles querem tomar a terra de todo mundo, não. Terras que são improdutivas ou terras que não estão exercendo uma função social. Se a terra está ali parada, ela não está exercendo uma função social. Então, ela tem que ser desapropriada e entregue para quem quer dar função social a essa terra. E essa norma jurídica, a gente pode perceber que permanece até hoje na nossa Constituição. Porém, é óbvio, tem vários recursos que não garantem o avanço dessa aplicação. Então, eu não concordo muito com isso, não. Eu morava em Sumaré e aí tinha um espação assim que tava na justiça. Porque a empresa faliu e aí tava na justiça para dividir as terras e dar para os empregados, sabe? E aí entrou sem teto lá assim e não conseguiram tirar, acabou ficando pro sem teto mesmo, mas as pessoas ficou na justiça por anos assim, perderam as terras.
Mas se a gente pensar desse ponto de vista, a gente pode até questionar a legislação, posso até questionar. O fato é que ela existe, né? Mas há uma lei que garante, por exemplo, o uso capião. Se eu estou numa terra morando, se eu estou ali um bom tempo morando, eu tenho direito ao uso social, à função social dessa terra, né? Uma terra que está parado. Claro que quando você está colocando aí uma particularidade, né? Que é o quê? O pessoal trabalhava numa empresa, essa empresa faliu e essa empresa deveria ser vendida para, né, pagar os direitos dos trabalhadores. Esse é um ponto, né? O outro ponto é uma galera ocupou esse terreno porque ele estava ali, né, não exercendo nenhuma função social produtiva. Galera, e quando eu falo função social, se eu sou um mega proprietário e eu vou lá produzir soja no Centro-Oeste, tem uma grande extensão de terras produzindo soja, eu estou exercendo uma função social. É econômica, mas é uma função social. Entenderam? Ninguém pode ali me desapropriar. Agora, quando eu tenho uma terra, eu sou um banco, e eu quero ter terras para esperar uma modernização, passar uma rodovia ali. E aí, quando passa uma rodovia, enquanto isso, né, até passar essa rodovia, eu vou colocando um outro gado ali para falar que eu, né, faço uma função social da terra. Ó, eu cuido, eu tenho uma criação de gado. Quando na verdade aquele gado ali é só para enganar o poder público de que eu estou dando uma função social para a terra, onde na verdade eu só estou querendo manter a minha terra para especulação imobiliária, para que ela se valorize e que eu possa vendê-la no segundo momento. E em tese, a nossa legislação, a gente vai perceber que há a questão de direitos e a questão de mercadorias. Há o entendimento de terra como mercadoria. Há outra interpretação que está na nossa Constituição, que moradia, né, o acesso à terra é um direito, tá bom? Então essa interpretação é colocada aqui. Claro, a gente pode questionar a partir de um ponto de vista liberal até, na qual a gente defende, né, essa coisa do individualismo, o direito da propriedade privada inalienável, que nasce lá no século XVIII. A gente tem essas defesas muito claras, mas aqui a gente está falando também de dar uma função social para a terra. Quando a gente fala assim, galera, aproveitando até esse ensejo, né, ninguém pode, quando a gente fala de movimento dos trabalhadores sem teto, ninguém pode vir aqui, entrar na minha casa e morar aqui, né? Eu tenho o direito da minha propriedade. E essa casa, ela tem uma função social. Eu estou morando nela. É uma função social. Então, quando a gente fala de pegar, por exemplo, tem um prédio abandonado no centro de Campinas. E esse prédio, o cara tá devendo imposto, ninguém tá ocupando esse prédio. Meu, eu vou lá e vou morar nesse prédio. O movimento se organiza e ocupam esse prédio para pressionar o poder público a realizar uma política na qual vai transformar aquele equipamento que está ali parado, que o dono não está pagando imposto, né, vai transformar esse equipamento em algo para a sociedade, moradia, para que tenha de fato uma função social. Entender esse ponto não é ir lá e tomar as coisas das pessoas do nada, né? Tomar a propriedade do trabalhador. Mas, Marcelo, tipo, e a questão dos indígenas, que muitas vezes eles são expulsos da sua terra por causa, sei lá, do desmatamento, alguma coisa assim. Bem Por exemplo, lembrado. aquela hidrelétrica que muitos indígenas foram remanejados do local. Esse é o outro ponto, porque aí a gente fala de uma expansão fundiária, aí eu estou falando daquele grande proprietário de terra que acaba expandindo a sua propriedade, né, para áreas de proteção natural, para a área de populações nativas, como é o caso dos indígenas. No atual período, a gente nem precisa falar, né? Eu ia deixar isso para o próximo slide, mas tudo bem falar agora. A gente tem um avanço muito grande, né, na verdade, de grandes proprietários de terras que tem aumentado o processo de desmatamento, a expulsão de povos indígenas, até o confronto direto, na verdade, né? O número de indígenas mortos no Brasil tem crescido muito nesse período, então a gente consegue ver isso muito claramente. Aí é um outro ponto, viu, Ana? Aí eu tenho, na verdade, aí a gente está falando dos grandes mesmo proprietários, da galera que tem dinheiro, é a galera que ocupa, né? É uma outra ocupação, e que a galera até questiona pouco, né? Às vezes se incomoda mais com a ocupação do trabalhador pobre, mas não se incomoda tanto com o poderoso, né? O coronel, o grande proprietário de terra que acaba avançando sobre áreas naturais. Por exemplo, o que está acontecendo na Amazônia, né? Então a gente acaba verificando isso. Esse é um outro ponto, né? De avanço sobre áreas que são de reservas naturais. Tem muitas áreas no Brasil de reservas naturais que estão sendo ameaçadas pelo atual período de expansão, tanto para a questão da agricultura, né? Mas também para a mineração, por exemplo. Se for ver, aquele espaço ele tem um uso social, é moradia. Moradia de outras espécies também, então. Aquilo ali é um uso social
E além do mais, né, tem toda uma questão de patrimônio de um povo, né, da identidade de um povo que tem uma outra percepção, um outro entendimento da sociedade, muito diferente. Tem toda uma questão ali de vínculo com a terra muito diferente do que a gente tem, né, na verdade. Então, ali ele constrói seus laços, sua identidade, o seu lugar de pertencimento, quer manter aquilo preservado, depende da natureza. Quando você colocou a hidrelétrica, né, isso prejudica as comunidades ribeirinhas, as comunidades nativas. Então, realmente, isso tem um impacto muito grande para essa população. Mas é um avanço, né, não sobre uma área privada, mas uma área se a gente pensar, né, até a ideia de propriedade privada para indígena, isso não existe. É uma área que ele mora, ele está ali, né, é dele. Não existe essa... É comunitário, vamos colocar assim, né? Eu gosto da propriedade privada, viu, gente? O pessoal fala, você não é a favor da propriedade privada? Não, eu sou, né? Claro que sou. Desde que ela cumpra a sua função social. Se não cumprir, acaba com ela. Isis, gostei da sua pergunta, viu? Foi a Isis que colocou, né? Foi uma boa reflexão, porque a gente coloca até desenvolvendo mais coisas. Pessoal, 1964, né, a prisão de vários desses líderes, né, pela ditadura militar. Então, na verdade, aqui a gente tem a prisão de vários grupos que defendiam essa reforma agrária, né, e de que geravam contestações, movimentos de questionamento. E em 1984 surge o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E aí eu coloquei algumas imagens aí que lembram um pouco, né, de como eles são simbolizados. Basicamente, o lema do MST é terra para quem nela trabalha. Esse é o lema. Muitos trabalhadores rurais foram expulsos pela modernização do campo, né? A concentração de terras foi enorme no Brasil. Um trabalhador não tinha condição, por exemplo, de competir, um pequeno trabalhador, um pequeno proprietário, não tinha condição de competir com um grande proprietário de terra. Ele teve que vender essa terra, ou às vezes essa terra até ser anexada, de certa maneira, né? Onde o trabalhador é expulso. Pensem comigo, né? Pensando nesse exemplo da Ana. Se hoje expulsa a indígena, antes expulsar um pequeno trabalhador era muito fácil. Os conflitos no campo, eles sempre foram uma marca muito importante da história do Brasil, e sangrenta também, né? Onde várias pessoas acabaram saindo do campo para ir morar em outras regiões, principalmente nas áreas urbanas. A pauta do MST é a luta pela reforma agrária, né? Reforma agrária, galera, seria a distribuição de terras para quem nela quer trabalhar. Lembrar que a reforma agrária, ela não pode só chegar, por exemplo, eu vou doar a terra para o cara lá no meio do nada, né? Tem também pensado em toda uma questão de infraestrutura, para que essa pessoa realmente fique ali naquele lugar da reforma agrária. A gente vai perceber que até a questão da reforma agrária ela passou por um processo de evolução, né? A ideia de reforma agrária. A estratégia que o MST utilizava, galera, ocupação das terras improdutivas. Então o MST ia lá e ocupava uma terra improdutiva. Começou assim esse processo de mobilização. Claro, a gente pode até questionar algumas coisas, eu vou chegar nisso daqui a pouco. Mais de 350 mil pessoas foram assentadas aí ao longo de um período recente. Houve, né, ao mesmo tempo, uma criminalização por parte de grupos midiáticos, né, revistas, canais de televisão, das ações do MST. E a gente vai destacar aqui que há realmente ações de radicais dentro do movimento, né? Vamos pensar o seguinte ponto, galera. O MST, a ideia básica é ocupar terras improdutivas. Até aí, né, faz um certo sentido. Mas quando o MST acaba invadindo uma empresa, uma propriedade privada, mesmo que ela faça algo que o MST condene, né, mas ela invade lá, por exemplo, uma empresa de produtora de laranja, que aconteceu no estado de São Paulo. E aí acaba destruindo toda a plantação de laranja, destruindo a empresa tal, porque é contra o uso, né, sementes geneticamente modificadas, porque é contra isso, né, ele acaba também isso acaba também sendo uma ação radical e não bem vista pela sociedade, tá bom? Beleza, eu vou invadir lá porque eu sou contra isso e vou lá destruir tudo isso, porque eles estão pegando um bem natural e estão modificando geneticamente isso, transformando algo natural em uma mercadoria, transformando uma semente em uma mercadoria para ser vendida. Então eu vou questionar isso. Só que essa ação radical, a gente tem que pensar nas consequências, que boa parte da sociedade civil acaba condenando as ações do MST, tá bom? Esse é um ponto que eu estou destacando aqui para vocês, que é o que chama a atenção de várias pessoas hoje ainda, né? Ainda mais no atual período. Esse movimento, galera, não se resume a isso. Esse é um ponto importante. Muita gente não tem ideia do que é o MST. Em 1996, por exemplo, houve aí um massacre dos Carajás, né?
do Eldorado dos Carajás, um massacre de trabalhadores rurais. O ponto é que quem foi massacrado foram os trabalhadores do MST. Hoje, para o atual governo, né, o MST ele é classificado como terrorista, tá bom? Como um movimento terrorista. Por quê? Porque ele quer invadir terra. Nos trabalhadores sem terras, é uma organização criminosa ou é uma organização legítima dos trabalhadores rurais que lutam por seus direitos? Há essas duas leituras. Parte da sociedade, parte até de grupos midiáticos entendem o MST como uma organização criminosa, radical, né? Entendem essa organização como sendo isso. Outra parte entende como sendo uma organização legítima dos trabalhadores rurais que lutam pelos seus direitos. No atual período, o MST, por exemplo, ele tem mudado um pouco a sua tática, né, para não parecer tão radical. Ainda há movimentos de ocupação, isso é muito claro. Então, eles ainda adotam movimentos de ocupação, mas o MST também tem incorporado a agroecologia, né? A agroecologia ela passa a ser agora um discurso também do MST para dar viabilidade à reforma agrária e, assim, de certa maneira, dialogar com a sociedade civil. O MST, em 2017, se tornou aí o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, na verdade, ele acaba também tendo aí uma outra dicotomia, né? Uma luta entre o grande proprietário, aquele que se expande, né, nas áreas de proteções naturais, como a da floresta amazônica, e agora o MST, que defende uma agroecologia, né? Uma agricultura mais sustentável. Ele está tentando adotar essa bandeira, né? Muitos líderes não deixaram isso claramente, mas as ações indicam isso. Tranquilo? O que eu quero que vocês façam aqui, né? Na verdade, eu entendo o MST como um movimento social. E é importante lembrar que esse movimento social ele pode ser questionado também. Beleza? Não é de, é ruim, é bom. Então, tem vários pontos de vista a gente pode questionar aqui. Beleza? Mas não dá para negar a importância dele como um movimento importante de luta por direitos dos trabalhadores do campo. Isso não dá para questionar. Que eu posso questionar as metodologias? Beleza. Mas a importância dele, não. E isso é importante a gente destacar na nossa aula aqui. Galera, aqui eu resumi bem para vocês, tá bom? Sobre os movimentos populares urbanos. E aí eu destaquei basicamente 2 movimentos populares urbanos, né? Que é o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eles lutam basicamente por moradia, pelo acesso à moradia. A gente sabe que no Brasil a moradia é um dos grandes problemas, né? Na verdade, o Brasil ele até tem mais moradia, né? Do que necessário, vamos colocar assim. Só que como acontece no campo, né, que é uma concentração, não foge nas cidades, né? Esse movimento ele cobra o que a gente chama de uma reforma urbana nas cidades brasileiras, né? Antes a gente falava muito de uma reforma agrária, hoje a gente pode falar de uma reforma urbana, uma cidade que ela possa ser mais inclusiva, né, que ela possa aí atender a totalidade da sua população. Claro, esse movimento ele vai ter aí uma demanda forte por habitação, principalmente para aquelas populações que são expulsas para áreas distantes do centro, ou para as pessoas que têm moradias precárias, né, mesmo próximas às regiões centrais. E pensar, galera, que quando eu falo moradia, morar significa também morar num local que tenha serviços, né? Então, quando eu falo serviços, eu estou falando assim, acesso ao equipamento público, a entretenimento, ao lazer, né? Eu estou pensando nisso. E também que não fique tão distante do meu emprego. Daí a importância de habitar a centralidade de uma cidade, né? Eu tenho hoje muitos movimentos que lutam pela moradia que pedem, por exemplo, a desapropriação de prédios que estão abandonados nos centros urbanos das grandes metrópoles brasileiras e essas regiões sejam aí, né, entregues à população de baixa renda para que elas deem vida, para que elas estejam aí também vivenciando a centralidade, né, e que estejam próximo dos serviços, né, de onde trabalham. Várias cidades fizeram reformas urbanas nesse sentido, de colocar aí uma classe mais pobre próximo a outras regiões mais ricas. É muito comum isso. No Brasil, isso se dá de uma outra forma, através daquela segregação urbana, né, aquela foto clássica do bairro do Morumbi e de Paraisópolis, que eu coloco nas minhas provas de geografia, tá bom? A ideia aqui também é ter acesso a emprego e a serviços. Então, é ter a moradia. E a gente lembrar, galera, que a questão da moradia no Brasil é um grande problema, né? A gente tem, na verdade, um grande número de favelas, de moradias precárias no Brasil, que não tem a menor condição de infraestrutura. Quando a gente fala de moradia no atual período de pandemia, falar em isolamento, nas condições de moradia de grande parte do brasileiro é bem complicado, né? Falar de isolamento nessa condição.
tá bom? Então, o MTST, ele é um importante movimento das grandes regiões, das grandes metrópoles brasileiras, sobretudo São Paulo. Tem o MPL, o Movimento Passe Livre, ele tem importância, né, o movimento do Passe Livre, porque ele foi um dos agentes, né, que conduziu, no primeiro momento, as jornadas de junho de 2013, aquelas manifestações que estava ali questionando o aumento das tarifas do transporte público, então ele nasce ali para falar sobre essa questão do transporte. É interessante pensar, galera, que quando a gente está falando de transporte, a gente está pensando na mobilidade urbana e como isso está junto com a questão da moradia, né? Se eu moro muito longe do centro, eu vou ter que ter uma boa mobilidade urbana. Esse é um ponto, né? E também eu vou ter que usar essa mobilidade urbana, esse transporte, né? E não é interessante que ele seja muito caro, sobretudo para aqueles que fazem uso dessa mobilidade urbana do transporte público, que é a população de baixa renda. Então, em tese, né, não deveria ser assim. Nos países europeus, por exemplo, não tem essa ideia de o ônibus é para pobre. Não há isso, né? O metrô é para o pobre. Não há isso. Tem um lema, né? Uma cidade só existe para quem pode se movimentar por ela, né? Então, ter o direito a essa mobilidade urbana. O direito ao transporte passa a ser previsto na Constituição, e quando a gente fala direito ao transporte, galera, é o mesmo ponto que a gente fosse pensar em direito à saúde. Direito à saúde, se você for hoje no hospital, você tem acesso ali, né? Claro, a gente pode questionar os problemas que tem no hospital público, na saúde pública, no SUS, né? Mas ele é um serviço público gratuito, tem os custos por detrás, né, que a gente sabe bem de onde vem, dos impostos e tal, mas tem essa ideia de gratuidade. O que o MPL defende é a mesma coisa, que tem o transporte público e que haja a gratuidade desses serviços públicos. Defende também a estatização, né? O Estado é que deveria tomar conta do transporte público. Esse é o movimento do Passe Livre. Ele convocou, aliás, manifestações de junho de 2013 e, de certa maneira, depois o movimento acabou sendo abraçado por outras correntes políticas que deu no que deu, né, no Brasil de hoje. Se a gente pegar tanto o MTST quanto o MPL, eles fazem parte de um bojo aí que a gente chama de direito à cidade. O que é o direito à cidade, galera? É reivindicações por educação, moradia, saúde, equipamentos coletivos promovidos pelo Estado para todos no espaço urbano. A ideia é essa. Então, é você reivindicar um conjunto de serviços sociais, e aqui eu dei destaque para dois, moradia e transporte, para todos que vivem no espaço urbano. Beleza? E, por último, né, a gente tem que lembrar que os movimentos populares urbanos, eles também têm uma gama de correntes, bandeiras que são adotadas, né? Tem vários agentes que acabam também fazendo as suas manifestações nesses espaços urbanos, né? Que é ali que é a região de aglomeração, onde a galera acaba fazendo aí as fortes mobilizações. O meio ambiente, né? Se a gente pensar nos movimentos sustentáveis, né? Que pedem uma cidade sustentáveis, eles estão presentes aí nas regiões urbanas. A questão dos movimentos ligado ao tema sobre o gênero, né? A ideia, por exemplo, de a gente pensar no direito à cidade, né? Caminhar com segurança pelo espaço público urbano é uma das demandas levantadas aí por movimentos feministas, com relação à cidade também, né? E também da comunidade LGBTQ+, se a gente pensar. Muitas pessoas são agredidas, né? Não têm aí esse direito de utilizar o espaço urbano, tá bom? Então, lutar contra o assédio no espaço urbano é algo presente, né, dentro desses movimentos populares. E o Black Lives Matter, né, se a gente pensar como um movimento antirracista que nasce nos Estados Unidos, mas que não é algo novo. É um movimento que na verdade, ele tem sempre alguns momentos de maior expressão, mas que, infelizmente, está sempre presente em várias sociedades, seja lá na sociedade estadunidense, seja aqui no Brasil, né? Tem vários movimentos, né, antirracistas, e que o movimento negro acaba tendo que construir pautas, né, lutar por direitos, lutar por uma maior participação na sociedade. O espaço urbano, ele é o melhor lugar de expressão, né, para cobrar esses direitos, né, que atendam aí a todo o conjunto dessas populações que são vitimadas aí em função dessa violência, né, não só da polícia, mas do Estado como um todo. Galera, para fechar, é importante lembrar que os movimentos sociais e a rede da internet, né,
é um ponto importante no atual contexto. Por quê? Porque hoje o movimento social ele é difuso do ponto de vista organizacional. Por exemplo, vocês estão aí na casa de vocês, de repente vocês criam um evento, uma manifestação, vocês criam, de repente todo mundo acaba entrando ali, quem criou foi você, mas aí outros grupos importantes acabam se apropriando também, então o sindicato vê que você criou um movimento e teve uma grande adesão, acaba entrando também ali. Então hoje, na verdade, a convocação para os movimentos sociais, né, para as manifestações, elas também são classificadas como difusas. Vamos pensar o seguinte, quem que é o líder dos movimentos antirracistas nos Estados Unidos? Na verdade, não tem um grande líder. É uma hashtag, né? Black Lives Matter, na internet ela tá assim, e que no espaço urbano ela se concretiza com vários grupos ali manifestando, né? Com várias pessoas manifestando. Não tem o líder como era antigamente, o líder que organizava tudo. É difuso, é bem difuso. Meu povo, é isso hoje. Tranquilo, galera? De boa, de boa, de boa, de boa? De boa, Boa, de boa. De boa, de boa, de boa.